Amados irmãos, Lucas, capítulo de número 15, nós vamos ler a partir do 11, que diz assim: E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Ou desperdiçou ali os seus bens, ou a herança, ou o dinheiro que o pai havia lhe dado. Enfim. Verso 14 diz: E então, havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi então, chegando-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos para apacentar os seus porcos. E ele desejava encher o seu estômago com a comida daqueles porcos, mas ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Amém. Então nós estamos no exato momento em que esse jovem deixou tudo, foi para uma terra longínqua, e aqui está evidente então que o seu propósito era realmente ficar o mais longe possível do pai, assim como fez Jonas, quando Deus o chamou para ir para Nínive, e ele pegou o barco e foi na contramão para Tarsis, já que o seu objetivo era ficar bem longe de Deus. Também a história nos mostra que o objetivo deste jovem, deste moço, era ficar bem longe do seu pai. Ele queria uma distância segura. Ele queria uma distância que permitisse a ele viver a vida do jeito que ele queria. E por mais distante que a gente possa ir, nós nunca vamos nos distanciar de Deus o suficiente a ponto de que Ele não possa nos alcançar. Isso deve nos transmitir alegria e coragem aos nossos corações. Meus irmãos, o texto diz que nessa terra distante ele entra num processo de gastar tudo, porque para manter essa felicidade há um preço a se pagar, porque é a felicidade do consumismo, é a felicidade que vem das festas, é a felicidade que vem da prostituição. Ele passa a viver uma vida de devassidão, mas isso tem um preço, isso tem um custo, isso não é gratuito. Essa alegria não é gratuita. A única alegria gratuita que o homem pode receber é aquela advinda da graça de Deus. Essa alegria, por maior que ela seja e por mais sedutora que ela seja para este jovem, ela tem um preço. E o preço é justamente ele gastar o dinheiro, gastar os seus bens, gastar aquilo que ele recebeu. E o texto diz que ele gastou tudo. E aí vem uma grande fome naquela terra. Ele começa a padecer por necessidades, ele começa a passar necessidades de todos os tipos, necessidades básicas, como não ter aonde dormir, como não ter o que comer, como não ter o que beber. E isso é o básico para um ser humano ser feliz. A pessoa precisa ter pelo menos uma estrutura familiar, ter o que comer, ter o que beber, ter aonde dormir, aonde reclinar a sua cabeça. Mas nem isso ele tem. E então ele chega num momento onde ele se vê agora. Agora ele vai ter a noção real, ele vai ter a real noção de quem ele se tornou, de quem ele era e do que ele se tornou. Porque o texto diz que chegou a um ponto em que um cidadão daquela terra o mandou para os seus campos para que ele fosse apacentar os porcos. E é importante a gente entender uma coisa aqui na estrutura da mensagem de Jesus. Jesus vai aos poucos contando coisas que vão chocando os ouvintes. Primeiro, ele gera um choque nos ouvintes quando ele conta a história e diz que um filho mais novo se atreveu a chegar para o seu pai e dizer para o seu pai: Pai, eu quero a parte que me é de direito da minha herança. Lembrem-se que eu disse aqui na outra mensagem que eu preguei sobre esse texto, que isso imediatamente já gera um choque cultural, isso é um atrevimento. Então as pessoas que estão ouvindo já ficam chocadas com esta fala de Jesus. Depois, o Senhor os choca ainda mais, dizendo para eles que aquele jovem não apenas pediu a parte que lhe era
de direito que lhe estava destinada, como aquele pai não fez absolutamente nada para repreender esse filho. E isso é o segundo choque para aqueles judeus que estão ouvindo ali, porque eles dizem: que pai é esse? Ele deveria repreender o seu filho publicamente, expulsá-lo, deserdá-lo. Que pai é esse que se submete, que aceita essa exigência absurda do filho mais novo, não é nem o seu primogênito? E aí você tem um segundo impacto sobre os ouvintes. Depois, o terceiro impacto é o fato de que o moço não queria ficar naquela terra. Quando Jesus diz que ele foi para uma terra longínqua, há um outro ponto a se pensar aqui: terra longínqua não é a terra prometida, não é a terra que Deus deu para o seu povo, não é a terra que manda leite e mel. Terra longínqua é uma outra terra. Então é como se ele estivesse virando as costas para as promessas. Quando ele vai para uma terra longínqua, é como se ele estivesse mandando uma mensagem: eu não quero absolutamente nada com esta terra. Agora, sabemos que não é qualquer terra. E para os judeus, para os fariseus que estão ali, os mestres da lei, ao ouvirem que esse jovem é ainda mais ousado a ponto de dizer que ele não quer ficar naquela terra, na terra santa, aonde está o povo de Deus, aonde Deus firmou as promessas para Abraão, isso causa um terceiro choque. Então eu quero que você perceba que são ondas de choque que vão atingindo os ouvintes e vão escandalizando, porque Jesus quer criar esse suspense sobre a pessoa do filho mais novo, porque mais tarde Jesus vai mostrar para eles que ele não é o bandido da história. Mas até aqui, com o que eles estão ouvindo, com a mensagem que eles estão recebendo, com as informações que estão sendo dadas para ele, todo mundo está acreditando que esse moço é um miserável, uma pessoa terrível, porque agora não apenas ele teve a ousadia de falar para o pai: me dá a minha parte da herança, como ele também teve a ousadia de pegar todas as coisas que lhe foram dadas e ir para uma outra terra. Quer dizer, essa terra aqui para mim não serve, não quero essa terra, não quero esse lugar, não quero viver aqui. Jesus diz assim: e havendo gastado tudo. E aí nós precisamos entender que esse tudo significa não o tudo dele, porque não foi ele que trabalhou para construir isso, para ter essas coisas. Ele não gastou tudo dele, ele gastou tudo do pai dele. Então é um outro choque, porque é uma falta de respeito absoluta com a história do seu pai, que viveu uma vida inteira de sacrifício para conquistar, para ter alguma coisa. E agora o pai, atendendo ao pedido do filho, deu o que ele queria, e o texto diz agora que ele gastou tudo isso. Então esse tudo que ele gastou é o tudo que era do pai, da vida que o pai deixou se esvairir trabalhando anos e anos a fio. Isso causa mais um choque. Que atrevimento, que ousadia. Gastar uma coisa que era do pai assim. Não apenas as pessoas não o estão aprovando, mas como ele está simplesmente abandonado por todos. E quando o texto diz que ele chegou ao ponto de querer a comida dos porcos, ele percebeu a situação terrível, a degradação terrível que ele se encontrava. Quando você se sente excluído, quando você se sente rejeitado, quando as pessoas não querem te ajudar, quando ninguém presta atenção em você, quando ninguém te fala nada, você começa a se sentir mal, porque isso é do ser humano. Você pode ver que todas as vezes que você vai começar um diálogo com alguém, uma amizade com alguém, você começa a tatear ali para encontrar um ponto onde vocês tenham alguma coisa em comum. E aí você encontrou uma coisa em comum, a conversa começa a deslanchar, porque você encontrou na outra pessoa um ponto onde você pode dialogar com ela. Então esse moço não tem mais ninguém quer falar mais com ele, ninguém quer ajudá-lo, ninguém está mais prestando atenção nele, ele está totalmente rejeitado. E se a aceitação é importante para uma pessoa se sentir feliz, a rejeição é a que traz consigo a tristeza mais dolorosa. A dor da rejeição é uma dor muito pesada. Ele está totalmente abandonado. Por quê? Porque a única coisa que fazia com que aquelas pessoas que estavam ali se alinhassem com ele era o dinheiro que ele tinha. Porque ele não é daquela terra, ele não é da terra longínqua.
O pai não cuidou dele, não ensinou ele para ele cuidar de porcos. Aquela não é a vida dele. Tudo, absolutamente tudo de afinidade que ele tinha com aquelas pessoas se devia ao fato dele ter dinheiro. E é por isso que muitas pessoas entram numa depressão profunda, porque quando tem dinheiro, quando tem poder, quando tem influência, às vezes está cercado de gente. É gente que abre a porta para você entrar, é gente que puxa a cadeira, é gente que atende o telefone para você. Mas quando você perde todas essas coisas, você fica sem nada, você não encontra mais ninguém para te confirmar, ninguém. E aí você cai em si, que as pessoas não te davam valor nenhum, não pelo que você era, mas davam pelo que você tinha. Você era amado lá porque você era dono da empresa, porque você era o chefe, porque você era o gerente. Você era bem recebido no meio lá, no churrasco, porque você andava de carro novo, porque você tinha muito dinheiro para esbanjar e tudo mais. Agora as pessoas simplesmente te esqueceram. Você consegue imaginar que tipo de dor ele foi submetido quando ele descobriu, quando ele caiu em si? Uma das coisas que aconteceu quando ele caiu em si foi o fato dele perceber que ele foi usado por aquelas pessoas. Era tudo interesse, era tudo mentira, era tudo falsidade. E agora ele caiu em si. E agora ele descobriu isso. Existe um ponto muito importante aqui nesta parábola para nós pensarmos. Ele gasta tudo. E quando ele gasta tudo, o texto diz que imediatamente começa uma grande fome. E ele começa a padecer. E nesse processo de padecimento, ele vai descobrir aonde estava a sua verdadeira felicidade. Aonde estava a sua verdadeira alegria? Aonde estava o verdadeiro prazer, o verdadeiro sentido da sua vida? Então a fome aqui, ela tem um propósito. A fome que acontece aqui, quando Jesus diz que começou a haver uma grande fome na terra, tem um propósito muito grande. Jesus não introduziu esse assunto da fome aqui no texto da parábola simplesmente por falar, não. Jesus introduziu esse texto, ou essa história que começou a haver uma grande fome na terra, e ele começou a padecer necessidades, e no verso 17 ele diz assim: e eu aqui pereço de fome, porque há um ponto e um contraponto aqui. Quando ele está na casa do Pai, ele tem fome das coisas do mundo, e agora ele vai para o mundo. Só que agora chega um momento em que ele percebe que aquela alegria é momentânea, passageira, falsa. E agora ele, que antes na casa do Pai teve fome das coisas do mundo, agora no mundo ele começa a ter fome das coisas que tem na casa do Pai. Aleluia. Quando ele está na casa do seu Pai, ele pede a sua parte da herança, porque a sua fome, a sua vontade é pelas coisas do mundo, é por aquela vida de liberdade, é por aquela vida de gastança. Mas agora no mundo, depois de perder tudo, ele descobre uma grande verdade. Ele percebe que na casa do Pai é que tem a comida que ele precisa. E agora ele está com fome, e ele está pensando assim: eu estava na casa do meu pai, lá eu nunca passei fome, e agora eu estou aqui nessa situação morrendo de fome. Eu tenho que voltar para a casa do meu pai, porque na casa do meu pai não tem o que tem aqui. Mas tem uma coisa: todo o tempo que eu estive lá, eu nunca tive fome. Mas depois veio uma grande fome, porque essa grande fome ela vem. E quando essa grande fome veio, essa pessoa que estava lá disse: peraí, quando eu estava na casa do meu pai, eu nunca senti isso. Eu nunca tive fome. Aleluia. Não tinha essas coisas talvez que tem aqui. Não tinham esses prazeres. Não tinham essas satisfações. Não tinham essas coisas. Mas eu nunca tive fome. Ele sempre cuidou de mim. Do que nós temos fome? Será que nós temos fome de Deus? Será que nós temos fome das coisas de Deus? Será que nós temos fome das coisas do céu? Será que nós temos fome das coisas do reino? Ou será que vai acontecer conosco de repente uma fome mundana tomar conta da gente? Será que nós não estamos tendo fome das coisas erradas, e essa fome por coisas erradas nos leva a comer em lugares errados?
O que o filho pródigo percebeu foi o seguinte: olha aqui para mim, que embora ele tivesse fome daquelas coisas que ele foi buscar lá no mundo, o que ele tinha na casa do seu pai, o alimento que ele tinha na casa do seu pai era muito superior. Não era aquela comida do mundo, mas era muito melhor e superior ao que ele estava comendo lá fora. Quantos irmãos enveredam por esse caminho? A fome incontrolável. Se você já sentiu muita fome aqui, você sabe o que a fome faz com a gente. Às vezes você diz: eu não gosto disso, mas de um tipo de comida, você diz assim: eu não como isso. Mas se você tiver com muita fome mesmo, você vai comer. Porque a fome tem esse poder, assim como a água. Se você estiver morrendo de sede, você encontrar uma água, ainda que seja suja, com barro, você vai beber, porque é um apelo muito forte. A fome faz com que a gente perca a vergonha, a dignidade. A pessoa pede comida. Só quem já passou fome sabe do que eu estou falando. A fome faz que você aceite até do seu pior inimigo o alimento, porque você não quer morrer. Então, na verdade, o que esse moço tem que fazer agora é tomar uma decisão. Olha aqui para mim. Ele tem que se decidir se ele quer viver ou se ele quer morrer. Ele tem que tomar uma decisão e se posicionar diante do que está diante dele agora, se ele vive ou se ele morre. Então não é uma decisão de voltar ou ficar aqui, é uma decisão de viver ou é uma decisão de morrer. É a escolha que Deus disse para Israel fazer através de Moisés lá no Antigo Testamento. Em Deuteronômio 30, não precisa abrir, 19 e 20, eu vou ler para você. Diz assim: os céus e a terra hoje eu tomo por testemunha contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz, achegando-te a Ele, pois Ele é a tua vida e assim prolongará os seus dias. Então a escolha que ele tem que fazer é entre a vida e a morte, é entre a bênção e entre a maldição, é entre continuar existindo ou não continuar mais existindo. Mas o que é que ele dá força para decidir pela vida e a continuar a viver? Simples: ele não deixa de acreditar que ele continua sendo filho, mesmo estando tão longe da casa do pai. Eu acho isso aqui lindo, irmãos. Eu vou encerrando. Porque mesmo no meio de toda essa bagunça, porque mesmo no meio de toda essa orgia, dessa vida devassa, de tudo isso, quando ele vai fazer a sua reflexão, ele diz: na casa do meu pai. Ele vai dizer: quantos trabalhadores na casa do meu pai. Ele não deixou de acreditar que ele era filho. Por isso ele disse: casa do meu pai. Você sabe por que às vezes as pessoas têm dificuldade de voltar para a igreja? Porque pensamentos sombrios começam a tomar conta da mente dele ou dela. E esses pensamentos dizem para ela: você não presta, volta nada, você é um lixo. Olha tudo que você fez, olha onde você está, olha a sua condição. Sabe por que a gente às vezes não quer voltar para a presença do Pai? Porque a gente começa a ser enganado por esses pensamentos. A gente começa a dizer: eu não sou nada, eu sou um mentiroso, eu não valho absolutamente nada, eu não sou ninguém, ninguém vai querer saber de mim, ninguém vai olhar para mim, ninguém vai me perdoar, ninguém vai dar a menor atenção para mim. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: o que foi que Deus disse sobre o homem quando Ele criou o homem? O texto de Gênesis 1:27 diz assim: e criou Deus homem à sua imagem, e a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. E aí vai para o 31, diz assim: e viu Deus que tudo que tinha feito era muito bom. Deus nunca disse que tinha criado uma coisa ruim. O que tornou essa coisa ruim foi o pecado. Mas Deus disse: tudo que eu fiz, inclusive o homem, é bom. E às vezes você vê algum lampejo dessa bondade. Esses dias na internet, eu não sei se vocês viram lá na Europa, um homem que para o carro no meio de uma chuva pesadíssima. Ele desce com um guarda-chuva e ele entrega para uma senhora que está ali com um cadeirante, esperando para atravessar, e não tem jeito, porque está passando muito carro. Ele para, desce, tomando aquela chuva, vai lá, dá o guarda-chuva para aquela senhora. Ela abre o guarda-chuva com aquele moço, ele volta correndo para o seu carro. De vez em quando você vê uns lampejos daquilo que Deus disse que era bom, mas infelizmente está estragado. Por quê? Porque a humanidade resolveu desperdiçar tudo que o Pai tinha dado a ela em uma terra longínqua. Por mais distante que você esteja, você precisa ouvir isso.
você não está distante a tal ponto que Deus não possa te alcançar. Ele viveu tão distante do Pai, ele ficou tão longe do Pai, que na cabeça dele ele começou a criar um cenário. Porque ele entende que ele é filho biológico, ele sabe que ele tem o sangue do seu pai, mas ele sabe também, ele pensa com ele mesmo, que o que ele fez o tornou indigno de carregar o nome do seu pai. Você está entendendo o que eu estou dizendo, irmão? Amém? Ele diz, na casa do meu pai, ok, eu sou filho biológico dele, mas o que eu fiz, é terrível. E é por isso que ele diz assim, quando eu chegar lá eu vou dizer para ele, não sou digno de ser chamado teu filho. Quer dizer, eu não tenho direito, eu não posso carregar o teu nome por aí, o teu sobrenome, o anel da família. Eu não posso te representar em uma festa, por exemplo, pai, não dá por aquilo que eu fiz, eu não posso te representar. Então ele carrega esse peso, porque ele sente que ele não é mais digno, que ele nunca mais vai poder representar o seu pai. E aqui que está o grande equívoco, porque ele começa a criar um cenário, e nesse cenário onde ele vai falar, ele pensa em fazer uma meia-culpa. Por quê? Na cabeça dele, quando ele chegar lá, o cenário que ele construiu, ele vai ter que dar explicações para o seu pai, ele vai ter que dar uma razão para o seu pai, ele vai ter que dizer um motivo, porque na cabeça dele o pai vai inquiri-lo sobre isso. Então ele vai pelo caminho, e esse caminho da terra longínqua até chegar de novo na fazenda do seu pai, é o caminho onde ele vai imaginando. Ele diz, quando eu chegar lá, como é que vai ser? Eu fiz uma coisa tão terrível, o meu pai vai querer explicações, o meu pai vai querer que eu fale alguma coisa, o meu pai vai querer que eu diga alguma coisa, o que eu vou dizer, o que eu falo, como é que eu vou me explicar? E as pessoas muitas vezes não querem mais voltar ou se aproximar de Deus, porque ficam imaginando que quando voltarem vão ter que prestar explicações para Deus. A sua explicação não vai fazer Deus te perdoar. E é isso que Jesus ensina na parábola. Essa construção de que existe um Deus que só vai perdoar você se você convencê-lo da razão pelo qual você pecou, é errada. Deus não está preocupado, Deus não quer a tua explicação, Deus não quer os teus motivos, Deus não quer que você dê um sentido porque você fez. Deus quer que você simplesmente reconheça que a única maneira de mudar de situação e de vida é destruindo essa distância que existe e voltando para perto dele. Você pode imaginar quantas pessoas se afastaram de Deus e talvez hoje não querem voltar para a igreja porque não sabem como vão explicar? Isso é uma construção da religião na cabeça das pessoas. O que perdoa o homem não é a explicação, o que perdoa o homem é a graça de Deus. Não, eu vou dizer de novo. Quando você peca, o teu perdão não vem da tua explicação bonitinha. O teu perdão não vem de você saber dar uma razão, um motivo, um começo, meio e fim. O teu perdão vem de você confessar para Deus simplesmente, Senhor, eu pequei, me perdoa. E o perdão é pela graça. É por isso que quando ele chegou, ele disse, quando eu chegar lá eu vou dizer para o meu pai, pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, Quando ele chegou lá ele não falou nada, o pai não deixou ele abrir a boca, porque ele não podia se justificar para o pai, porque nós não podemos nos justificar diante de Deus, nós não podemos argumentar nada a nosso favor, nós não temos como nos defender, e Deus não está atrás das suas explicações, Deus está atrás da sua sinceridade e do teu arrependimento. Você pode imaginar quantas pessoas não conseguem abrir o coração, porque eles dizem, como é que eu vou explicar isso? Você está entendendo o que eu estou dizendo para você, irmão? Quantas pessoas que dizem, pastor, eu não sabia como falar, eu não sabia como explicar. As pessoas precisam ler mais a Bíblia, e poderiam começar por Romanos capítulo 5, verso 20, que diz assim, vindo porém a lei fez com que a ofensa abundasse, mas aonde o pecado abundou, superabundou a graça.